certo? Então, vamos lá, só voltando, porque eu não gravei. O clima mundial é influenciado por diferentes fatores e elementos climáticos, que podem ser o sol, as nuvens, a chuva, tá? Os ventos. Tais fatores contribuem para uma grande diversificação climática. Assim, dependendo da região do mundo e dos fatores que a influenciam, a atmosfera ela terá características totalmente diferentes. Certo? Ficou alguma dúvida? Não, não. Chamamos de circulação atmosférica os movimentos a partir do processo de deslocamento de massas de ar na atmosfera terrestre. Então, vejam, gente, a nossa atmosfera ela é formada por gases e tudo mais, certo? Só que os ventos é justamente o que a gente chama de circulação, certo, da atmosfera. Os ventos, eles têm vários sentidos, direções e até mesmo velocidade. Isso é o que a gente pode chamar de deslocamento de massa de ar, certo? Então, o deslocamento de massa de ar é o que vai fazer com que um local na Terra, ele, por exemplo, ele chova muito, chova mais fraco, entendeu? Que tem uma grande tempestade, tá certo? Então, a atmosfera em si, ela influencia diretamente no clima do ambiente. Alguma dúvida? Não, não. Não. Ó, isso é o que a gente chama de dinâmica dos ventos, certo? Então vejam, por exemplo, a circulação do ar na atmosfera, ela está ligada diretamente à dinâmica apresentada pelos ventos. A dispersão de calor e as variações de pressão. Ou seja, para os ventos se movimentarem, eles precisam de calor, variação de calor e variação de pressão. Essas duas coisas vão ser importantíssimas para fazer com que os ventos eles se movimentem, dependendo do seu tipo de movimento. Se vai ser mais rápido, se vai ser uniforme, certo? Tudo vai depender desses dois fatores. Em conjunto, esses fatores definem os climas encontrados na Terra. Chamamos de circulação atmosférica os movimentos originados a partir de processos de deslocamento de massa de ar na atmosfera terrestre. Então, vejam, nessa imagem que eu postei para vocês, a gente tem um pouquinho sobre essas setas aí, e indicam mais ou menos como o ar circula em determinadas regiões, certo? Então, eu não vou nem dizer assim mais ou menos, mas são várias formas, de vários ângulos, de vários sentidos, que o ar ele começa a circular, certo? Lembrando que a força e a velocidade do ar ele vai ser influenciado diretamente pela pressão da atmosfera e pela temperatura de um determinado ambiente, tá certo? Vocês já viram, por exemplo, em jornais, quando diz assim, vai vir uma massa de ar fria para determinada região. Já viram isso? Já. Vai vir uma massa de ar quente para uma determinada região. Entendeu? Aí, às vezes, eles falam sobre alguns fenômenos que às vezes fica quente demais, ou às vezes esfria demais, ou fica seco demais. Entendeu? É quando eles dizem, por exemplo, que uma massa de ar quente chocou com uma massa de ar frio e aí gerou um certo desequilíbrio, gerou um fenômeno, né, que para a gente não foi tão agradável. A chuva de granizo, né, tudo isso são coisas que estão relacionadas com as massas de ar, certo? Uhum. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Alguma dúvida? Não. Passando. Tranquilo. Aí vamos lá, tipos de células de circulação atmosférica. Gente, células não é célula da gente, célula do corpo não, tá? Célula, que ele quer falar aqui, é aquela massazinha de ar, a circulação de cada ponto do planeta, certo? Aí ele chama de célula de Hadley, ou Hadley, célula de Hadley, também chamada de célula tropical. O ar circula em direção à linha do Equador. Todo mundo sabe dessas linhas, não é? Uhum. Ó, linha do Equador é no meio. No meio. A linha de cima é o quê? Eita, é o...
Câncer do Capricórnio. O Trópico de Capricórnio. Trópico de Capricórnio. E o de baixo, Trópico de Câncer, Linha do né? Equador. o do Não. meio. Não. E o de baixo, Ah, Linha do do Equador é meio. do meio. e o de Câncer é embaixo, né? Uhum. Ou ao contrário? Não, é isso mesmo. Capricórnio, Equador e Câncer. Uhum. Não é? Alguém aí está confuso. Vamos lá, gente. Então, vejam, a célula tropical, o ar circula em direção à linha do Equador, em baixas altitudes, e retorna para a direção dos trópicos, nas elevadas altitudes, com o predomínio de ventos alísios e contra-alísios. Você sabe o que é alísios e contra-alísios? Sei não. Quem sabe o que é isso? Ventos alísios. Ninguém? Não. Ó, gente, ventos alísios são ventos que ocorrem durante todo o mês na região subtropical, sendo muito comum na América Central. Tá? Uhum. E contralísios? Oi? E contralísios? Não entendi. Contralísios. Que é o contrário. Entendeu? Uhum. Eles vão ficar mais ou menos em regiões temperadas e tudo mais. Célula de Ferrel. Também conhecida como célula de latitude média, o ar movimenta-se em direção aos polos, onde se esfria e retorna para as faixas tropicais. Os ventos são predominantes no oeste e oeste e sopram em direção oposta aos ventos alísios. Gente, esse tipo de vento, né, de célula, ele sai da zona tropical e ele vai lá para a parte de cima, para a parte de baixo, né? Vai lá para os polos, onde é uma região fria. Aí vejam, as massas de ar fria são sempre células de Ferrel que vêm dos polos para a região tropical. Tá certo? Célula polar. Os ventos deslocam-se dos polos em direção aos trópicos, onde se aquecem e retornam novamente às zonas polares. Vejam que a célula de Ferrel é totalmente diferente da célula polar, certo? Porque a célula polar, ela já vem fria, certo? Quando ela chega ali nos trópicos, que é uma região tropical, esse vento, essa massa de ar, ela esquenta e ela volta para os polos. Já a de ferro, ela faz o contrário. Tá? Ela sai do ambiente quente e vai para um ambiente frio e se esfria por lá e volta. Entenderam? Professor, Oi. então a célula de Ferrel também pode ser uma célula polar, né? Já que ela Não. mais fria, Não, volta, Guilherme, esquenta, entenda. faz, não? A célula de ferro, ela vai da faixa tropical, ela vai em direção aos polos para se resfriar, certo? Deixa eu. O ar movimenta em direção aos polos, onde se resfria e retorna para as faixas tropicais. Ele se resfria e volta. O polar, ele sai do polo já frio, entendeu? Vai para a zona tropical, esquenta e volta. É o contrário. Ok. Entendeu? Uhum. Não Obrigado. confunda isso. A célula de ferro, a massa de ar, ela sai do frio ela sai do quente para o frio. Olha o contrário. Deixa eu ver aqui. Movimento em direção ao polo onde se... É isso mesmo. Ela sai do quente para o frio. Ela sai do quente, se resfria e volta. Certo? Já a célula polar é o contrário. Ela sai do frio, esquenta e volta. Certo? Deu para entender? Deu. Célula polar, lembra disso. Célula polar, ela sai dos polos. Se ela é polar, é porque ela mora lá no polo. Ela está lá. Então, se ela está lá, ela está no ambiente frio. Ela sai de lá para poder esquentar nas zonas tropicais e volta. A célula de ferro é o contrário. Ela está no ambiente tropical, perto dos trópicos, vai para a região dos polos, resfria e volta. Certo? Beleza. Certo. Tranquilos?
tranquilo. Vamos ver um pouquinho agora o que é o clima em si. Deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que é só isso mesmo. O clima. O clima nada mais é do que o conjunto de fatores atmosféricos, como, por exemplo, o índice pluviométrico, que é o índice de chuvas, ventos, temperatura, umidade, que caracterizam a região. Então, o clima em si ele vai ser um conjunto, certo, dos fatores da atmosfera. Entenderam? Então, vejam, o planeta Terra apresenta regiões muito quentes que são próximas à linha do Equador, e outras regiões muito frias que são próximas aos polos. Essa diferença se dá pela incidência da radiação solar direta sobre a região equatorial e inclinada sobre as regiões polares. Então, gente, isso aqui ressalta aquela última aula que a gente teve sobre o posicionamento do planeta Terra em direção ao Sol. Como eu falei a vocês, o planeta Terra ele não é tipo com a linha do Equador, a gente tem aqui, certo? Ele não é retinho. Ele fica levemente inclinado, certo? É. E no seu eixo de rotação e até com a combinação do seu eixo de translação, certo? A Terra ela vai ter momentos onde vai ser mais frio, vai ser mais quente, no caso as estações do ano, certo? E também vai ter um momento que vai ser dia e vai ser noite, certo? Dúvidas? Aquilo que a gente já tinha estudado. Não, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Como é que funciona, tipo, essa coisa de umidade no ar? Só um minuto, Matheus. Deixa para perguntar na próxima reunião, porque essa vai encerrar. Vou mandar o link lá. Ô, professor, e Vou agora mandar que eu o me link lembrei para encerrar, gente. Beleza.